Bem-vindos! Hoje o objeto de estudo deste podcast é a faixa Dolphin Shoals, integrante da obra fonográfica Mario Kart 8 Original Soundtrack. Pode parecer uma escolha não convencional para um estudo de jazz, mas a minha tese é bem simples. Esta obra representa o exemplo perfeito do fusion jazz comercial e atual. Enquanto a indústria discográfica tradicional luta para manter o jazz relevante, compositores como Atsuko Asahi e Shiho Fuji estão a reintroduzir harmonias de big band e improvisação modal a uma audiência global. Nos próximos minutos deste podcast, vamos dissecar esta faixa não como música de jogo, mas como uma peça complexa de G-Fusion, jazz de fusão japonês. E a primeira coisa importante aqui é esquecer a ideia de que isto é música feita num computador, por um programador qualquer, pois não é. A Nintendo contratou músicos de topo do Japão para gravar isto. Ou seja, o saxofonista que brilha aqui chama-se Katsuki Katsuta e ele mesmo representa este estilo do G-Fusion, ou seja, jazz de fusão japonês. É um som rápido, técnico e super energético. O mesmo toca numa banda chamada Dimension, uma banda até bastante relevante no Japão. Portanto, o que temos aqui não é uma brincadeira, é uma continuação real deste estilo de fusion jazz, destes anos 80, mas trazido para hoje. Agora, a parte técnica, ou seja, o que é que faz esta música soar tão bem? É o processo de gravação, pois antigamente vários jogos, e ainda hoje, vários jogos usam sons digitais MIDI e também vários sintetizadores, e que eram perfeitos, mas eram bastante frios. E para este disco, eles meteram uma Big Band Real dentro de um estúdio. E porquê? Por causa daquela energia, ou seja, numa gravação ao vivo, quando o baterista bate com mais força, o saxofonista reage, o som sangra basicamente de um microfone para o outro, dá para perceber que é natural, que dá vida à música, e que nada substitui o som do ar a passar por um instrumento verdadeiro e a acústica real de uma sala. Agora, não sei se já deu para perceber, mas a música que estamos a ouvir de fundo é a própria, a Dolphin Shoals, e eu vou aumentar o som para vocês ouvirem esta parte, que é a parte mais icónica desta música. E é esta parte que é mesmo a mais conhecida da música, ficou considerada na internet como The Lick. Ou seja, reparem na velocidade e na agressividade. O saxofonista usa uma técnica chamada growling, que é quase rongenar enquanto toca, para o som ficar mais rasgado. E isto é brutal, não é? Agora, para fechar o raciocínio, qual é a verdadeira importância disto para a indústria do jazz? É simples, escala e renovação. Ou seja, vamos olhar para os números. Hoje em dia, um álbum de jazz tradicional, considerado um grande sucesso, vende com sorte alguns milhares de cópias. É um nicho. O Mario Kart 8 vendeu mais de 60 milhões de cópias. Matematicamente, isto significa que esta banda sonora é muito provável o álbum de jazz mais ouvido de toda a última década. E o mais interessante é que a maioria das pessoas nem percebeu que estava a ouvir jazz. Isto cria um fenómeno de educação invisível, ou seja, ao ouvirem faixas como a Dolphin Shoals repetidamente enquanto jogam, milhões de jovens estão a treinar o seu ouvido para aceitarem harmonias mais complexas, ritmos mais rápidos e solos de saxofone, sem acharem que isto não é música que pertence à sua faixa etária, ou seja, uma música aborrecida. Ou seja, remove-se o elitismo do jazz e devolve-se a diversão. Funciona como uma porta de entrada, ou seja, o ouvinte habitua-se a esta sonoridade aqui e, sem saber, fica preparado para apreciar os grandes clássicos do passado. Basicamente, o que este fonograma prova é que o jazz e a Big Band não morreram, apenas mudaram de palco, saíram dos cubos de fumo e entraram nas consolas das nossas salas. E estão vivos, recomendam-se e dão uma vontade desgraçada para conduzir carros e jogar a ouvir este som. Obrigado por ouvirem o meu podcast e até uma próxima.